ele fala que é um dos melhores investimentos, que ele faz a locação por aplicativo 5, 6 vezes maior o valor do que uma locação convencional. Arrematar e reformar imóveis com lucro. Mas antes, dá uma explanada para nós sobre o leilão de imóveis. Como que a gente consegue leiloar um imóvel e ter lucro, né? Primeiramente, né, é muito importante entender que, às vezes, as pessoas pensam que quem gosta de arrematar imóveis são pessoas que gostam de emoção, né? Porque arrematar imóvel dá muita emoção, né? A pessoa fica apreensiva, com muito medo. E, ao mesmo tempo, a reforma também, ela já carrega uma ideia que eu vou mexer com reforma, vou mexer com dor de cabeça, né? Então, hoje nós viemos aqui para desmistificar isso. Mexer com reforma, realmente todo mundo que você conversa fala isso. Nossa, eu vou ter dor de cabeça para reformar. Deus me livre, pedreiro. É isso, aquele coitado do pedreiro sempre leva a culpa. Encanador, eletricista. Eu não quero passar por isso, que às vezes a pessoa já passou por uma construção, uma reforma. E realmente, Sim. A primeira coisa que a gente pensa, Juliana... Primeiramente, que imóvel é algo que não perde, né? Então, se você fazer pesquisas, não tem uma pessoa que fez investimento em imóvel e o imóvel desvalorizou, né? Então, o imóvel ele sempre acrescenta, ele alavanca patrimônio. Investimento seguro. Isso é fato, é investimento seguro. A primeira coisa que a gente faz é a finalidade. Qual que é a finalidade dela para esse imóvel? Porque aí a gente começa um planejamento. Então, eu quero arrematar para quê? Para isso a gente traça um perfil do cliente. A gente vai selecionar imóveis que correspondem àquele tipo de imóvel que ela quer. Então, esse perfil do imóvel é muito importante, desde o momento, esse planejamento, quando a pessoa pretende arrematar, até mesmo quando ele arrematou e o pós-arrematação, que aí vem a parte documental e a parte da reforma. Tá. E é importante explanar isso, porque às vezes a pessoa pensa que ela vai arrematar um imóvel e vai ter aquele lucro assim, exorbitante. E não é, né, Ju? É assim, você tem um bom lucro, sim, mesmo precisando da reforma, sim. Porque acho que principalmente se for um imóvel mais antigo, mas a pessoa tem que ter ciência de alguns passos aí que envolve essa arrematação do imóvel, né? Sim, ela tem que ter esse conhecimento, ela tem que estar ciente desse passo a passo, né? Do que ela precisa planejar. Até tem um podcast com a Ju, pessoal, que a Juliana falou sobre a arrematação de imóveis, que ela explicou muito bem, né, sobre tudo que é necessário. Porque às vezes a gente pensa, eu mesmo vou lá e vou arrematar. Mas às vezes tem algumas cláusulas lá no contrato dessa arrematação, não é, Ju? Sim. Que a gente não entende e aí sim pode ser um perigo, não é isso? Sim. No edital, ele é a regra, né? A regra do jogo, ele consta lá no edital. Então, se a pessoa, ela falar, eu vou arrematar, às vezes a pessoa não tiver expertise, né, no termos das arrematações, ela pode entrar numa fria, né? Então, tem que estar preparado, tem que buscar um especialista, porque não é só o edital. Então, a gente tem que ver essa primeira questão que eu estava falando, que é a finalidade do imóvel, né? Um corretor de imóvel, ele conhece muito bem. A parte documental, a parte de leilão, a parte de matrícula, a parte de penhora, indisponibilidade na matrícula. Então, tudo isso, somente um advogado especialista, ele consegue ajudar. Antes da reforma, tem a parte documental. Então, a gente vai tirar as penhoras, manifestar no processo, tem a carta da arrematação, que é onde que a partir daquele momento que a pessoa vai ter acesso à emissão na posse. Então, a gente faz toda essa parte documental até o momento que a pessoa tem autorização para entrar no imóvel, né? E aí esse imóvel ele pode estar ocupado ou não, mas isso não é um problema quando está assessorado com o advogado, né? Então tudo isso a gente cuida, né, da melhor forma possível. E esse trâmite pode demorar um prazo de quanto tempo? Até tá prontinho para entrar a cabeça certinho aqui dentro. A gente faz uma linha do tempo de 1 ano, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o retorno do investimento, mas a gente faz uma média de 1 ano para toda essa trajetória, desde a arrematação até a finalização e a venda do imóvel. Olha só. Por isso que tem que ter o planejamento, porque
até aí o perfil do cliente ele tem que ser avaliado. Se for aquela pessoa que ela precisa do imóvel para a semana que vem, ela não está comprando um imóvel para posse imediata. Então, ela está comprando um imóvel com valor abaixo do valor de mercado, mas ela, ao mesmo tempo, ela não tem esse imediatismo. Então, a pessoa, por isso, também tem que ser uma pessoa investidora e o foco é no lucro. Né? Ou ter a paciência, se for para ela morar, ela tem que ter a paciência que saber que durante esse período vai ser um preparo para tudo estar em dia, em ordem, né? Justamente. Mas, Juliana, vamos falar que eu vou arrematar, né? A pessoa quer arrematar um imóvel para morar. O planejamento, né? Quando ele quer um imóvel para moradia, a gente vai ver qual tipo de imóvel. Às vezes tem até a pessoa que quer um imóvel de moradia, mas ela pode ser um imóvel bem velho que talvez ela pretende fazer uma demolição e fazer um novo imóvel naquele lugar. Ela vai ser mais específica nas regiões que ela gostaria de arrematar esse imóvel, na cidade que ela gostaria. Então, isso afunila, né? Quando o imóvel é arrematado para obter lucro, né, a gente fala que lucro não tem CEP. Então, pode ser em qualquer lugar do país. Para moradia... Gostei disso. Lucro não tem CEP. Não. E pegando um gancho disso aqui, eu estava pesquisando sobre... Eu gosto muito de imóvel antigo, né? Então, eu estava pesquisando imóveis por €1. Foi um programa lançado na Itália. Em Portugal tem, só que a gente não consegue comprar o imóvel com €1. Mas você faz aquelas áreas que são mais rurais, desocupadas, né? As prefeituras querem fazer o quê? Uma reurbanização das áreas. Então, eles fizeram esse programa. Você compra aquelas casas lindas, antigas, da Toscana, que eu adoro, né? Olha lá, o que ela já está pesquisando. Então, o Brasil não pode perder a cabeça 07 arquitetura, não. Mas é só investimento, só para passar férias lá. Tá bom. E aí você pode comprar o imóvel por €1. Tem que ter paciência, claro. E você deposita €5.000 para poder garantir a reforma que você precisa fazer. Tem a parte burocrática e tudo, né? Mas assim, como profissional de arquitetura, a gente já tem uma facilidade, né, de lidar tanto com normas, né, de adequação às normas, quanto de procurar profissionais que a gente sabe que precisa, bons profissionais, né? Não, inclusive, se você quer segurança em uma arrematação, tem que procurar um especialista para cada um na sua área, né, gente? Eu falo, você evita dor de cabeça quando você passa a buscar, né? Eu quero arrematar, quero reformar, cada especialista na sua área, para te ajudar, para você não errar tanto e realmente ter um lucro com isso, né? A arrematação, ela não dá para programar para daqui 6 meses. Então, é tudo assim, quando um cliente ele quer arrematar, o que a gente faz? A gente já faz a busca, né, o contrato, já explica para ele como que funciona e a gente começa a buscar os imóveis. Então, sempre para 15 dias já começa a sair os links dos sites, né, que tá os imóveis para leilão e já começa a fazer as arrematações. Esse objetivo do imóvel, às vezes a pessoa vai comprar um imóvel, teve cliente, né, um caso que o cliente, ele queria um imóvel para venda, né, ele comprou um apartamento e ele não conseguiu vender, ele queria vender em 1 mês, não conseguiu vender em 1 mês, a liquidez era muito boa, só que ele precisou fazer uma melhoria no imóvel, aí ele colocou móveis, ele deu uma cara boa, né? Isso que a Kézia faz, que é o House Flipper. E ficou tão bonito o imóvel que ele decidiu, falou, não vou vender, eu vou fazer a locação por temporada por aplicativo. E o que ele fez? Hoje, ele fala que é um dos melhores investimentos, que ele faz a locação por aplicativo, ela, vamos dizer assim, que é 5, 6 vezes maior o valor do que uma locação convencional. Porque ele consegue fazer a locação por 20 dias, 30 dias, para pessoas que vêm trabalhar na cidade, né? E o investimento dele nem foi tão alto, porque ele fez uma reforma econômica.
E ele tem uma lucratividade. Hoje ele já procura outros imóveis para locação por temporada. E é na cidade nossa, né, que é interior, até então não pensava que poderia ser, né, um bom investimento. E hoje né? ele está super feliz. Para Tá quem ia vender, feliz. já não vendeu mais. E tá é ali. um novo ramo de negócio. Então, eu mesmo, como investidora, também tenho apartamento por Airbnb. Não pode falar. Não tem problema. Pode falar? Pode sim. Vamos falar locação por temporada. É uma tendência muito tendência. grande e as pessoas estão buscando. Sim. Né? Então a gente pode falar tranquilamente aqui. E isso uma forma de investir, é uma de ter forma um retorno, de investir, de ser um negócio. Que é um negócio, né, não tão novo, mas para muitos ainda. E que é é seguro, E né? é muito seguro, porque a plataforma ela dá toda a segurança, né, para o proprietário do imóvel. Esse caso foi de investir, mas e quem deseja morar? Então, mas deixa eu te contar um caso, um causo. Conta um caos, eu adoro. Eu vou te contar um caso reverso. Eu fiz uma reforma de um apartamento. Ele fica num condomínio, não é um condomínio muito chique, mas é um condomínio de apartamentos, tem piscina, tem tudo. E a família é daqui, vem sempre porque eles moram no Chile. Eu comecei, como eu atendo já a família deles, né? E aí nós fizemos toda a parte do briefing da reforma, que é necessário. Fiz o projeto e fiz o gerenciamento da obra. Porque eles estavam no Chile, quem tomou conta foi você. Isso, tomei conta de tudo. E aí levei até os profissionais que trabalham comigo, né? Que são da minha confiança também. Daí um mês eles vieram e olharam o apartamento. E aí começaram assim a se apaixonar, sabe? Pelo apartamento. Aí eu falei, então, agora vamos alinhar já os revestimentos e cores, vamos confirmar, porque a gente já alinha tudo isso em projeto, né? O valor do investimento, alinha também toda a parte do conceito que vai ser arquitetônico. Tava tudo já arrumadinho, né? Ficando cada dia mais bonito. E aí teve um pessoal bacana que você conhece, que fez a parte dos planejados, a cozinha virou outra, né? Os banheiros, então, renasceu, porque era aqueles azulejos de florzinha, aquelas coisas, nossa. Mas os apartamentos antigos têm muito potencial, porque são amplos, né? A hora que vira o apartamento pronto, o Rodrigo falou assim, o Rodrigo e a Bia. O Rodrigo falou assim, eu não sei se nós vamos ter coragem de alugar. Acho que nós não vamos alugar, não. E a Bia, que é a esposa, falou, então, eu também acho que nós não vamos alugar, não. Menina, voltaram para o Chile e alinharam que não ia mais alugar o apartamento. E o apartamento ficou para eles virem e a família fica. Eles vêm sempre, assim, uma vez no mês ou de 2 em 2 meses e ficam um tempo bom, né? Então resolveu não alugar. Foi o contrário. Mas numa reforma que o cliente ficou 100% satisfeito. Ficou. E é muito importante falar desse planejamento que já você vai estar falando. Mas assim, olha, o imóvel era dele. E quando o imóvel é da gente, ainda que você alinhe, né? Igual a Ju falou, a gente vai ter a função tanto aluguel, moradia ou para venda. Quando você faz ali com carinho, tem os diferenciais que depois eu te conto aqui, mas assim, a pessoa faz ali com carinho, porque o imóvel é dela, então já tem ali um olhar diferente, né? E quando a gente arremata um imóvel, como é que a gente vai conseguir saber o potencial dele? Porque a gente não vê o imóvel, né? É um trabalho que tem que ter uma avaliação, seria da parte do arrematar e da parte do potencial do investimento para aquela função. São duas vertentes, né? Aqui a gente tem que olhar em duas vertentes. Quando arremata, analisar o potencial do imóvel, na vertente jurídica, o potencial do imóvel está relacionado à documentação. Porque quando a gente arremata um imóvel, ele não pode entrar dentro do imóvel para ver a situação dentro dele. Então, qual que é o potencial jurídico que nós vamos ver? A documentação. Então, da regularização, a documentação, o arrematante não vai ter problema. Toda essa regularização antes da arrematação. Então, é uma prévia, o potencial para análise
de imóvel é uma prévia antes da arrematação. E a segunda vertente é a parte da reforma, que aí já fez o imóvel, ele está adequado, ele dá regularização. Aí a segunda vertente é entrar dentro do imóvel para ver qual o investimento. Mas sempre quando a gente vai fazer uma arrematação, a gente já, pelo estado externo do imóvel, a gente já consegue tirar algumas conclusões, né? Já dá para você ter uma visão. Sim. Se é um bairro novo, Sim. se é um imóvel que foi construído recentemente, ou se é um imóvel mais antigo. Porque a hora que fala que já é um imóvel mais antigo, dá para você entender que vai ter uma boa reforma ali.